Muito bem, gente, voltamos. Voltamos ao nosso papo com o Tony Oliveira, que é empreendedorista. Mas o que é melhor do que ser empreendedorista? Ele é professor de empreendedorismo na Faculdade Maurício de Nassau, uma das boas faculdades que nós temos aqui no nosso estado de Alagoas. Me conta uma coisa, o que é que você, básica ou empiricamente, que precisa, com determinados alunos precisa ser assim, no princípio do curso, você passa para eles? Que eles já são empreendedores. Pelo simples fato de ter quererem... atitude e estar na sala de aula. De estar na sala de aula. Mas isso. Olha que genial isso. Já são empreendedores. Já são empreendedores, da própria vida. Muito bem. A partir dessa afirmativa que você faz a eles, como é que você começa a recolher as diversas reações? A gente tem algumas ferramentas de medição de perfil, que isso é uma coisa técnica, mas, por exemplo, no passado, o erro era condenado. Eu errei uma questão, escrevi de outro jeito, 0. Na condição de empreendedorismo, e dentro dessa filosofia que a gente vem construindo, o erro ele tem que ser analisado. É impressionante. E até avaliado de forma positiva. Exatamente, ele é importante. Entendeu? Por que você errou? Eu errei porque eu acredito que esse caminho era o melhor, então eu coloquei para cá. O professor hoje, nessa condição, dessa estímulo ao aluno, porque, lógico que for matemática, não tem o que fazer, claro. Mas se for uma questão de desenvolvimento de um projeto, mas de lógica. Se isso der certo. Exatamente. Eu estou cancelando uma ideia, perfeitamente. O aluno ousou em romper aquela barreira, e isso tem que ser discutido. Eu estou dizendo que o erro é aceitável de qualquer forma. Não. Mas a interpretação desse, por que ele errou? Qual foi a formação dele? Qual Muito foi a ideia bem. dele, a experiência, etc. E aí construir em cima daquele erro. Nunca mais ele erra do mesmo jeito. Perfeitamente. Mas esse erro, ele diz, bom, eu posso errar, não é mais então, pecado. Todas essas experiências fazem parte de um currículo que você aplica dentro da faculdade em relação a isso? Porque você não estimula o aluno. Claro. Você o provoca. Isso. Você errou, mas se você fosse acertar, o que você faria de novo? Porque empreendedorismo é persistência. Não também, tenha dúvida. Entendeu? Então ali, errei, não quero mais fazer, vou copiar e colar. Copiar e colar não é empreendedorismo. Não, de jeito algum. Então nessa condição, o empreendedorismo junta, ele cria um arcabouço de outras matérias, direito, administração, a psicologia, a sociologia, a própria área de saúde, e juntar quem é o meu cliente. Não, meu cliente não é esse. Então, hoje um dos grandes princípios do empreendedorismo é R rápido e continue. R rápido, porque gasta menos, claro, e continue. Bom, gostei dessa. Mas gostei mesmo, porque é o dia a dia. É o dia a dia, exatamente. Você não pode parar. Não pode. Bom, e como é feita a avaliação de que, ou como é que se passa para esse aluno a ideia de que ele, como empreendedor, ele tem que escolher um caminho? Sim. Como é que ele escolhe esse caminho? Ele chega e diz, eu quero ser empreendedor. Mas empreendedor de quê? Por quê? Como? Que caminho? Então vamos lá. De novo, é uma condição sine qua non. Eu empreendedor, por essência. Já estou aqui, já venci, já entrei. Autoconhecimento. Ok. Já sei para onde quero ir. O empreendedor, como forma natural de falar, é o cara do CNPJ. Isso. Isso é uma consequência de um projeto, um plano de negócio. Perfeito. Mas eu, empreendedor, posso ser o intraempreendedor. Exemplo, existem várias literaturas hoje que falam sobre o empreendedor na gestão pública. Existe. Pessoas são proativas, pessoas que constroem projetos. Então você tem o empreendedorismo, que a gente coloca o intraempreendedor dentro do ambiente. O concurseiro, hoje é uma atividade, né? Então ele vai passou. Mas quando ele chega lá num ambiente, ele diz, eu posso melhorar, de que forma eu posso melhorar o processo de atendimento ao meu cliente, de que forma eu posso reduzir o tempo de entrada em um processo, saída desse processo de forma legal, o atendimento a um pessoal do Cine, como é que eu posso melhorar isso? Eu vi a falha, eu vi o roteiro, a burocracia, porque a burocracia é uma condição também que não pode ser descartada, ela é fundamental. Quem é pior, a burocracia ou o burocrata? O burocrata. A burocracia não tem como fugir dela. Bom. Meu amigo Israel Lessa concorda comigo. É um processo. É um processo. Por exemplo, você para tirar dinheiro no caixa eletrônico de um banco, tem que ter o cartão, sua senha, a digital e às vezes até outras identificações. Isso é burocracia. Perfeitamente. Agora, daí dizer que você tem que assinar, mandar Mas é uma burocracia de segurança. Pronto. A burocracia hoje funciona. Mas é burocracia. É burocracia. É um processo. Mas você não tem que ir mais no banco, passar seu CPF, passar seu endereço, assinar uma folha como um talão de cheque, né? Não. Então você agilizou o processo. Mas quando você trabalha com o funcionalismo público de um modo geral, você enfrenta um problema seríssimo, que é o burocrata, porque ele entrava a burocracia.
Burocracia poderia ser muito mais rápida se o burocrata não engavetasse processos e por aí vai. É possível encontrar situações Pode ter como certeza. essa? Não, são várias, e muitas. Então, nesse contexto, aí você tem. Mas aí que está o desafio do empreendedor, né? Do intraempreendedor. Claro. É superar essas situações. Lógico. Por isso que a tecnologia veio. Mas aí eu queria até sair do assunto. Não, mas pode voltar. Não, eu queria até sair do assunto empreendedor como serviço público, porque as barreiras que ele encontra nos que não são empreendedores, que não foram para ali para serem empreendedores, são tão grandes que ele desanima. Também. Mas aí onde é que está, Geraldo? Volta para a ideia do CNPJ. Na hora de fazer o plano de negócio, tem que estar dimensionado esse atrito com o processo burocrático. Perfeito. Por isso que muitos desistem e não abrem seu negócio ou não conseguem dar continuidade. Você está falando daquele empreendedor que vai abrir um negócio para tratar com o serviço público. Sim. Não é aquele que vai fazer um concurso para ser do serviço público. Esse é outro. Esse é outro. Então eu tenho várias possibilidades. Porque Okay. eu estou considerando aqui, com a nossa conversa, o empreendedorismo como uma atitude. Como proatividade, como uma antecipação das coisas, a ideia que você falou. Porque eu vou ter vários perfis. Eu tenho um cara que ele é agitado, ele fala bem, mas eu tenho um cara que ele fica na retaguarda, ele pensa, ele analisa, ele copia, ele verifica, e isso dá o equilíbrio. Aí você me permite lhe contar uma história Por do cara favor. que foi visitar uma enorme fábrica nos Estados Unidos, Por favor. em Detroit. Aí ele foi levado por um guia, viu, Israel Lessa? Essa é boa. Ele foi levado por um guia numa grande fábrica em Detroit, nos Estados Unidos, e todo mundo trabalhando ativamente as linhas de produção, mas muita gente mesmo. Aí, lá no final da fábrica tinha uma sala de vidro com som, com televisão, com tudo. Ele sentado numa senhora poltrona, uma mesa maravilhosa, e ele assim, refastelado naquela poltrona. Aí o cara perguntou ao guia, ele disse, aquele ali, quem é aquele ali? Aquele é o maior salário da fábrica. Ele disse, o que ele faz? Pensa. Pensa. Porque pensar hoje em dia, meu amigo, não é brincadeira não. Se você não pensar, você não é empreendedor em nada. E se você considerar que 63% da população brasileira é analfabeto funcional, você vai para o caos. Vai para o caos. Isso. Daí a condição de estar na academia, estar estudando sempre. Garanto que quando você sai daqui, você alguma coisa guardou da conversa. Não tenha dúvida. Mas isso aqui eu não posso fazer. Ou posso fazer. Não, agora eu tenho coragem para fazer. Não, agora não é a hora. Isso já é uma questão de absorção de conhecimento, entendeu? Não essa troca de conhecimento. Então, a academia, sendo ela de forma geral, ela promove essa condição do raciocínio do profissional do futuro, entendeu? Ele tem que ter essa base. Ou ele vai autodidata e vai começar a fazer sozinho, mas com a base teórica facilita muito. Muito bem. O curso que você dá de empreendedorismo na Maurício de Nassau, ele é um curso acadêmico? Sim, é uma disciplina do curso de gastronomia. De gastronomia? Isso. Agora você vai ter que me explicar tudo de novo. Me conta. Bom, nós temos um curso tecnológico de gastronomia, eu sei, muito bem conceituado, a gente tem um trabalho muito bom, muito forte. Um dos melhores cursos de gastronomia que existem aqui. Exatamente. E o desafio nosso é o seguinte, o aluno chega, bom, eu já sei cozinhar muito bem, eu já sou comerciante, eu já vendo coxinha, já vendo brigadeiro, vendo bolo, e eu digo a eles no primeiro dia, então você não vende nada, porque brigadeiro todo mundo vende. Qual o valor no seu brigadeiro que é observado pelo seu cliente? Muito bem. Professor, é brigadeiro. Então você vai vender brigadeiro o resto da vida. Mas o aluno que vende, não vende o bolo, professor, eu vendo experiência. E a gastronomia ela é efêmera, é um alquimista produzindo sabores efêmeros, temperatura ideal, ambiente ideal. E é um prato e acabou, ou um ambiente. E depois, para o cara voltar, para ele sentir a vontade, o cliente, e dizer, não, eu quero experimentar de novo. Então você não vende o prato, você vende a experiência. Não tenha dúvida. E aí onde é que está o conceito do empreendedorismo? Se você fosse apenas um fazedor de prato ou de qualquer coisa padrão, você vai ser igual a todo mundo. Com certeza. Então, o aspecto da ideia do empreendedorismo é o seguinte, saia do universo do igual e parta para uma coisa sua, com a identidade, com a marca, vendendo experiência. Muito bem. O seu programa retrata isso. Muito bem, então vamos chegar no outro ponto que eu considero assim, da maior importância em tudo isso que é o marketing e que é a pesquisa de mercado. Perfeito. Como você coloca o marketing e a pesquisa de mercado para esse que quer ser empreendedor, seja individual ou médio empreendedor? Vamos lá. Primeiro, marketing. A pesquisa está dentro do marketing. E se você não sabe, de novo aquela história, quem você é,
Primeira falha, Claro. tem que aprender. E segundo, quem é o seu cliente? Perfeito. Quando você descobre quem é o seu cliente, o nicho de mercado, onde é que ele está, como é que ele consome, se ele usa redes sociais, redes sociais no digital ou no pessoal, Isso. onde é que ele vai, qual é o horário, qual é a música, o jazz, o blues, etc. Aí, bom, já tem um perfil. Bom, agora eu não vou fazer um brigadeiro normal. Eu tenho que fazer um brigadeiro numa colher, num prato um pouquinho requintado, ajeitado, um talher diferenciado. Então eu vou criar um ambiente para ele experimentar aquele brigadeiro. Mas todo brigadeiro é tudo igual. Pois é. Então você está vendendo brigadeiro. Então nessa condição de você usar pesquisa de mercado, é essencial que se entenda que é mercado. Claro. Então essa fricção, essa hélice de mercado, academia e Estado, ou a gente pode considerar governo, essa junção, essa tríplice aliança, dá para o empreendedor um entendimento muito claro do seguinte, ó, eu vou enveredar por esse caminho, essa é a minha jornada. Porque tem que ter público para consumir. Sem dúvida alguma. Olha, por exemplo, não trouxeram brigadeiro. Mas olha, mostra aqui. Mas trouxeram um bolinho de bacalhau que eu vou lhe contar, hein? Isso aí é dos produtos do filé do Zezé. Veja as sensações que são disparadas nessa hora. Sem dúvida quando alguma. você tem um prato como esse. Claro, eu tô com água na boca. O molho, o palito. Então você tem toda uma estrutura para comer bolinho de bacalhau. Exatamente. Mas você está comendo bolinho de bacalhau? Não, você está comendo bolinho de bacalhau do Zezé. É verdade. Essa é a diferença. É diferente. Essa é a marca. É o valor e a experiência. É, exatamente. Fechou? Por isso é que o empreendedorismo tem essa técnica toda. Pois é. Né? Quisera que o empreendedorismo pegasse dessa maneira, pegasse mesmo para valer dessa maneira, e o meu amigo Israel Lessa não teria tantos problemas como ele tem de desemprego, porque as pessoas não queriam mais empregos, queriam ser empreendedores, não é? É um E desafio. isso seria muito bom. Hein? É um desafio. Não, eu acho que é o caminho. Eu defendo uma tese, sabe, o Tony, que é em relação ao estado de Alagoas. Eu acho o estado de Alagoas, o estado de Alagoas é um estado pobre, onde a gente não tem que estar pensando em trazer grandes indústrias para cá. Acho que o grande segredo é você fazer com que a família, sabe aquela velha frase que dizia assim, a fixação do homem ao campo? Eu acho que você tem que fazer a fixação da família ao seu lugar de origem, você fazer o mapa vocacional do estado de Alagoas, Boa. entender o mapa vocacional e criar associativismos e cooperativismos em todo o estado. E aí você sai do índice de desemprego para uma era de desenvolvimento quase que informal, mas não informal, que existe o empreendedorismo hoje para torná-la formal. Me permita fazer dessa sua fala um dos princípios que a Itália desenvolveu, a Europa, porque tem um país mais antigo, um continente antigo e busca por isso. Os Estados Unidos é muito mais capital e isso também dá certo. Exatamente. Não tenho nada contra essa condição. Na final, nós somos trabalhadores desse processo. Mas essa condição de criar ambientes favoráveis para que a família fique ou para que a família saia, mas que não se precise simplesmente depender de uma única fonte de distribuição de renda. O Estado como um todo, daí o servidor público é a maioria, nosso Estado é onde é que gera renda. É um desafio gigantesco. Não tem dúvida. E os países mais avançados do mundo têm trabalhado com isso há décadas. Não, e outra coisa, você veja, para terminar o programa, que os grandes problemas hoje de educação e de saúde estão exatamente na migração desnecessária. Se a migração fosse controlada e planejada através do empreendedorismo, a coisa seria outra. E sempre ressaltando, Geraldo, empreendedorismo não significa dizer que você tem que ter um CNPJ. Mas, por exemplo, uma cooperativa, uma associação, sem dúvida, essa ação coletiva em um efeito de cascata, onde as pessoas supram suas necessidades, você cria um ambiente favorável. Claro. E não simplesmente um ambiente do termo, mas do ser social, do ser humano, dentro de um valor diferenciado, virando a ideia da experiência, da atitude e, quem sabe, aí, sendo filósofo, um mundo melhor, né? Obrigado, Tony Oliveira. Empreendedorista. É isso. Um homem que ensina empreendedorismo, professor da Faculdade Maurício Nassau, que me deu uma enorme honra de estar nesse programa. E vou lhe dizer uma coisa, garanto a você, pela formação do meu telespectador, que é um formador de opinião,
que você nos ajudou a fazer um grande programa. Eu que agradeço, estou às ordens, a hora que chamar eu venho, porque precisa tem várias outras pessoas que poderiam estar aqui com a gente e eu acho isso muito bom. A gente faz um almoçando com a notícia qualquer Fechado. dia desse, tá bom? O dia que você mandar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado Agradeço. mesmo. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara e com o Israel Lessa, que vai estar conosco aqui amanhã, ok, gente? Pois é o superintendente regional do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Voltamos amanhã. Ele mandou dizer que quer, viu? Então, quando ele manda dizer que quer, o encontro está marcado.